Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, idealizador aqui do canal Espírita Renovação, terapeuta, escritor espírita. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão, mais um aqui, Rossano Sobrinho Reflete. Bem, hoje eu participaria ao vivo do programa Na Manhã Boa Nova, né? De 15 em 15 dias atuo como comentarista no Manhã Boa Nova, programa da TV Mundo Maior, mas aconteceram alguns problemas técnicos e eles vão ter que reprisar um programa anterior, por isso que não estou ao vivo na TV Mundo Maior. E aí decidi gravar um vídeo aqui para o nosso canal, o canal Espírita Renovação, quase atingindo aí 10 mil inscritos. Conto com sua participação, compartilhe este vídeo, convide amigos espíritas, espiritualistas a se inscreverem. E também se torne aí membro do nosso canal, né? Nós vamos até fazer um sorteio de 10 livros no dia 25, no Natal, para os membros do canal. Então, se você ainda não é, bate o dedão nesse botão aí, seja membro para participar do sorteio de 10 livros espíritas no Natal. Você pode, inclusive, presentear pessoas com os livros. Bem, por que tanta gente ainda tem medo do espiritismo? Eu ouço algumas pessoas falando, pessoal, alguns têm receios, né? Por N motivos que a gente vai aqui refletir um pouco. Primeiro que, normalmente as criaturas humanas, ao longo de muitos séculos, foram controladas por seus líderes religiosos, né? E muitos líderes cristãos entre aspas, durante muito tempo também combateram o espiritismo, acusando o espiritismo de feitiçaria, de macumbaria, de coisas negativas. E as pessoas que vivem nesse regime de heteronomia, ou seja, alguém determinando o que é certo, o que é errado, que ainda não avançaram para a autonomia, examinar a consciência, fazer a própria avaliação, porque a maioria das religiões trabalham nessa heteronomia. Alguém diz o que é e eu acato, né? A fé cega, a famosa fé cega. Um líder determina, ele é representante de Deus, e o indivíduo seguidor acata, porque como que ele vai contra alguém que se diz representante de Deus? Mas a doutrina espírita, ela chega no século XIX, a 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, para seres mais amadurecidos. Não são seres que acatam, não são seres que simplesmente obedecem cegamente, não são seres apenas que acreditam porque alguém disse. São seres que a doutrina espírita vem para seres que analisam, que estão em busca de respostas racionais, que sabem do valor da razão, do entendimento, de um culto racional, como inclusive propõe o apóstolo Paulo. Então, isso ameaça, né, as forças estabelecidas neste mundo. Uma doutrina que convida o indivíduo a pensar. Quando a gente vê Allan Kardec, por exemplo, propondo a formação de uma biblioteca espírita, até na sociedade espírita, naquela época ele propõe, inclusive, que tivesse livros contrários ao espiritismo. Então, Allan Kardec, que é o sistematizador, o organizador da doutrina espírita, propõe ao espírita estudar o que tivesse sido escrito contra a doutrina. É um homem com compromisso com a verdade e não com ilusões ou manipulações. Ele diz, leia de tudo. Inclusive, eu comecei a contatar o espiritismo lendo um livro de um sacerdote que atacava, combatia o espiritismo. E quanto mais eu li aquele livro daquele sacerdote, um estrangeiro, eu lembro que eu peguei esse livro na biblioteca do amigo de meu pai, quanto mais eu lia, mais eu admirava a doutrina espírita, o conhecimento espírita, o espiritismo que ele combatia. Então, o espiritismo, muita gente tem medo porque disseram que não é de Deus, disseram que não é coisa boa, disseram que é isso e aquilo.
E a maioria não estuda, a maioria não lê, a maioria não busca, a maioria acata, porque é mais confortável. A verdade é que a Terra é cheia de gente que não tem muito ânimo para o estudo. É mais cômodo acatar, aceitar do que pesquisar, investigar. Então, primeiro motivo, né, o Espiritismo sempre foi muito combatido por religiosos, por religiões institucionalizadas. Né? Inclusive, eu estou aqui ao fundo com um dos meus livros, O Construtores da Nova Era, que mostra bastante disso que eu estou comentando, né? Mas ao mesmo tempo a força da doutrina que está assentada na realidade espiritual, natural. O Espiritismo é uma religião natural, não é uma religião convencional. E não é para gente que acata, é para gente que pensa. Então, assim, outra coisa que eu percebo, que no fundo muita gente sabe, da responsabilidade. Na medida que o indivíduo conhece um pouco do Espiritismo, o indivíduo tem que assumir as rédeas da sua vida. Ele não vai barganhar com Deus mais, ele vai compreender as leis divinas e compreender que Jesus não resolve o nosso problema, no sentido de apertar um botão e dizer está tudo certo. Ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então Jesus vem mostrar o caminho. Ele é o caminho, mas a caminhada é nossa. Então não tem uma resolução fácil. Resolve para mim. Não, você precisa aprender a resolver os seus problemas. Isso chama evolução. Então há todo esse folclore, né, que se criou em torno do Espiritismo. Mas a Bíblia condena o Espiritismo. Mentira. A Bíblia condena o contato com os mortos sem finalidade edificante. O contato com espíritos objetivando questões triviais do cotidiano, questões materiais. O próprio Jesus conversou com os espíritos, né? Conversou com Elias, desencarnado, com Moisés, desencarnado. Contatava os espíritos em sofrimento, que a Bíblia chama de demônios, que são espíritos humanos fora do corpo, em sofrimento ou na maldade. Jesus afastava essas entidades. A Bíblia é espiritismo puro, mostrando a realidade do mundo espiritual. O que são os profetas? São os médiuns daquele tempo, que tinham contato com espíritos mais iluminados. Então, né, a reencarnação também é bíblica. Nós vemos, por exemplo, João Batista, a reencarnação do profeta Elias, que voltou para preparar o caminho para a chegada do Messias. Jesus fala que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, mas interpreta como a água, o batismo. Mas Jesus nunca batizou com água. João falou de Jesus que ele batizaria com fogo e com o Espírito Santo, falando da renovação da criatura interior, renovação interior, e a sintonia com os espíritos superiores. Então, é preciso estudar. Então, a doutrina, hoje em dia a gente vê assim, atrai muitos centros espíritas que trabalham com curas dos corpos, que também há médiuns de curas, mas não é o eixo, o epicentro, a grande proposta do Espiritismo, que é a cura das almas. Então eu vejo que muita gente tem medo ainda do Espiritismo por ouvir falar, né? Algumas pessoas, se você disser assim, você já leu o Livro dos Espíritos, capaz de responder para a gente assim, não li e não gostei. Porque as pessoas não querem buscar. Então há acomodação, ilusão, manipulação. Então muita gente que combate não lê uma obra espírita, né? Ou se leu também não entendeu. Precisa estudar, né? Além de ler, estudar. E você, mesmo você católico, evangélico, tem medo do Espiritismo? Já leu, já conheceu, já dialogou a respeito? E você que é espírita, o que acha dessa doutrina? Qual a sua opinião? É uma proposta mesmo de autonomia? Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos estudar. Como dizia nosso querido Chico Xavier, o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. É o Jesus explicado. Moisés nos disse o que não devíamos fazer. Jesus nos disse o que devíamos fazer.
E o Espiritismo nos explica por que e para que devemos fazer. Reflitamos sobre isso. Obrigado por sua presença aqui, seu carinho. Deixe o seu comentário, se inscreva aí e compartilhe este vídeo com 2 pessoas, convidando-as a se inscreverem para atingirmos aí 10 mil inscritos. Muita paz.